Boa noite para quem é da noite, bom dia para quem é do dia. Vamos dar início aqui nas aulas de EAD da disciplina de Direito Processual Civil 4, Procedimento Especial. Essa é a primeira aula. Como eu vou fazer só uma exposição do que a gente vai tratar nesse semestre, nas aulas que eu vou gravar para a gente desenvolver durante o período aí, não vamos ter que entregar peça, como são as aulas de prática, mas vamos ver a teoria. Então, nessa disciplina de procedimento especial, eu tomei o cuidado de separar as principais ações, que são as ações mais importantes, do dia a dia para a advocacia, diferente daquelas que a gente está vendo lá em prática. Embora lá em prática possa ter algum procedimento especial, tá? Não vai estar junto com as mesmas peças que a gente vai tratar aqui agora, tá? O mesmo tipo de ação. Tá, então, tá bom aí minha qualificação, para quem não me conhece, eu sou doutor aqui pelo Centro Universitário, né, formado pela IT, o meu mestrado é pela IT, o doutorado é pela IT. Na verdade, eu sou filho da IT, né? Deixar aqui, não sei se vai dar tempo, né, porque o lançamento é amanhã, né, do meu livro, eu já tinha feito esse convite para vocês, só estou aqui reforçando. A presença de vocês lá me fará muito feliz. Vai ser lá na OAB, na sede da OAB Bauru, lá nas Nações Unidas, a partir das 19 horas até as 21, 21h30. Tá bom? Vamos lá, doutores. Nosso conteúdo programático de Direito Processual Civil 4. Nós vamos tratar dos procedimentos especiais. Procedimento especial por quê, doutores? Porque ele foge à regra do procedimento comum. Quando a gente viu lá na disciplina de prática, para identificar o procedimento, a gente começava pelos procedimentos especiais, especiais de leis extravagantes, especiais do CPC, a Lei 9.099, aquelas tutelas de urgência, execução, para depois chegar lá no procedimento comum. Então a gente fazia por exclusão. O que não é especial, o que não tem nada regulamentando, joga na geral, que é a comum. Agora aqui a gente vai tratar totalmente diferente. Aquele especial mesmo, que existe uma lei especial, como a Lei 5.478 de 1968, que é a Lei de Alimentos. Então, é uma lei de alimentos que regulamenta a propositura da ação de alimentos, os seus fundamentos, o rito processual. Então, a gente vai tratar aqui só das ações dos procedimentos especiais. E aí a gente vai cuidar procedimentos especiais e jurisdição voluntária. Quando a gente tem lá no artigo 731 do Código de Processo Civil, que trata das ações, por exemplo, de divórcio consensual. Então, uma jurisdição voluntária, não tem litígio, né? Os dois cônjuges se apresentam e aí eles pedem para o juiz para dissolver a sociedade conjugal. Então, a gente não tem autor e réu. É uma ação num procedimento especial em que os dois, de comum acordo, resolvem dissolver a sociedade conjugal e aí então a gente tem uma jurisdição voluntária e não contenciosa. Tá? Os princípios gerais que a gente vai começar cuidando dos procedimentos especiais, e a primeira aula que a gente vai ter, isso na semana que vem, já é de consignação em pagamento. Consignação em pagamento quer dizer o quê, doutores? Bom, para que serve uma ação de consignação em pagamento? Bom, a gente sabe que pagar é um dever, mas também é um direito de pagar. E se eu fui lá pagar e o credor não quis receber, eu posso consignar esse valor, chamar ao credor em juízo para que ele venha em juízo, levante a quantia depositada, se dê por satisfeito e extinga a obrigação. Tá? Então, o objetivo da consignação em pagamento é extinguir a obrigação. Então, se a gente tem lá dois tipos de consignação em pagamento. Consignação extrajudicial, aquela que a gente faz direto lá no banco, né? É um procedimento administrativo e eu vou explicar isso. E a consignação em pagamento judicial, que aí sim depende de uma ação judicial, aquela com requisitos do artigo 319, formular pedido de cessação, de procedência, buscando a extinção da obrigação. Tá bom? Essas são as primeiras ações aí que a gente vai ver. Depois, nós vamos cuidar das ações de exigir contas, doutores. Então, a gente sabe que as ações de exigir contas, todo mundo que trabalha com dinheiro de outra pessoa está sujeito a sofrer uma ação de exigir contas. Por exemplo, né, o condomínio, o síndico, né, que administra os valores que são pagos pelos condôminos, ele faz gastos do condomínio, contrata funcionários, manutenção, material de limpeza. E se eu entender que o balanço que ele me apresentou não é
compatível, tem alguma coisa superfaturada, eu posso exigir dele, né, que me preste as contas. Então, a gente vai estudar isso também, as ações de exigir contas. Depois, né, a gente vai cuidar das ações possessórias. E as ações possessórias são três, doutores: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. Quais são as diferenças entre uma e outra? Então, a gente vai ter que voltar lá para aquelas aulinhas de direito civil para cuidar de esbulho e turbação. Então, as ações possessórias, elas vão se dividir entre posse nova e posse velha. Então, e a gente vai ter que demonstrar que houve um esbulho ou que houve uma turbação. Qual é a diferença entre esbulho e turbação? Eu fui esbulhado da posse do bem que me pertence. Ó, eu estava lá na minha fazenda, os sem terras invadiram a fazenda, cercaram a porteira e eu não consigo entrar. Então quer dizer que eu perdi a posse de forma violenta, de forma abrupta. Estou impedido de me valer da propriedade que me pertence e da posse do imóvel que eu detinha. Então o que eu preciso pedir quando há uma posse violenta, doutores? Que eu estou impedido, eu tenho que ser reintegrado na posse. Então, que o juiz me dê uma liminar, né, para que tire os invasores de lá e me restabeleça na posse. E aí a gente vai tratar de posse nova e posse velha. Menos de anidia, possibilidade de liminar. Mais de anidia, sem possibilidade de liminar. Já as ações de manutenção de posse é quando a posse está sendo turbada, só molestada. Eu não perdi a posse. Sabe aquela história do sem terra que fica do lado de fora ali, entre a rodovia e a cerca, e à noite eles entram, de manhã eles saem. À noite eles entram, de manhã eles saem. Então, eu não perdi a posse. Então, nesse caso, eu tenho que ser mantido na posse. Então, a ação é para que o juiz me dê uma liminar, por se tratar de posse nova, menos de anidia, para que eu seja mantido na posse e aqueles que estão entrando e saindo sejam afastados e não mais entrem na propriedade. Depois tem o interdito proibitório, né? Quando aquela iminência de acontecer, a gente tinha muito isso naquelas ações da greve bancária, quando estava sendo anunciado tanto na imprensa escrita e falada que o sindicato vai parar os bancos, e aí o banco toma conhecimento, leva para o judiciário, fala: olha, estão com essa ação querendo interditar as portas dos bancos, impedindo que os correntistas entrem, então eu quero aqui uma liminar, através de um interdito proibitório, para que eles sejam proibidos de permanecer na porta do banco. Pode fazer o movimento bancário, a greve que eles entendam, mas 200 metros para frente da porta do banco. Então, essas três ações aí, a gente vai cuidar aí das ações possessórias. Depois, doutores, espero que o tempo me ajude, né? Porque a gente vai cuidar do inventário e partilha. É uma ação bem complexa, que é importante que você saiba, que você aprenda, né, desde as disposições gerais até a sentença final no inventário, homologando o quinhão a cada um, quando abre a sucessão hereditária, quando acontece o óbito, né, que cria a figura do administrador provisório, que é aquele que vai administrar os bens do espólio até que se ingresse em juízo e o juiz nomeie uma inventariante, que ela preste as primeiras declarações, quais são os bens, quem são os herdeiros, quais são as dívidas, para a gente chegar no Monte Mor. E aí, feito o Monte Mor, a gente pode fazer uma partilha, que pode ser tanto judicial como extrajudicial, doutores. Né? Quando ela foi, e uma partilha pode ser judicial e amigável. Se ela for amigável, não pode ter menor, tem que ser todos maiores e capazes. Em havendo menor, tem que ser aquela partilha judicial no quinhão, na proporção de cada um deles. Então, inventário e partilha nós vamos cuidar aqui, é um procedimento especial que deve atribuir a cada herdeiro o seu quinhão através da sentença homologatória da partilha dos bens deixados pelo decujus, né, que se formam o espólio. E aí, então, com essa decisão aí homologatória da partilha, a gente passa a ter um título judicial que é representado pelo formal de partilha, que vai servir para a gente levar a registro lá no cartório de registro de imóveis, fazer transferência dos veículos, levantamento de dinheiro perante as contas nos bancos, tá? Então a gente vai cuidar desses inventários e partilhas. Depois a gente vai cuidar do embargos de terceiro, doutores. Quando eu trato do embargo de terceiro com os meus alunos, eu acho bem legal, porque é interessante.
porque é um terceiro fora da relação jurídica. Se eu tenho aqui, né, o João promovendo uma ação de execução contra o Paulo, e aí o juiz determinou uma constrição. O que é uma constrição? Uma penhora. E aí, doutores, o Paulo, que é o executado, vendeu um carro para o Carlos. Porém, o Carlos não transferiu o veículo, sem transferência. Quer dizer que o carro ainda está no nome do Paulo. E aí o João, tendo em vista que o Paulo foi citado e não pagou espontaneamente, pediu para o juiz uma penhora em bens do Paulo. Só que quando fez a pesquisa Renajude, constou esse carro que pertencia ao Paulo, que foi vendido para o Carlos, mas não foi transferido ainda. E aí então, a hora que foi fazer a penhora, e foi intimar o Paulo da penhora, ele falou assim, ó, eu vendi esse carro para o Carlos antes mesmo da propositura da ação. E aí, né, o juiz vai determinar a intimação do terceiro interessado, que é o Carlos, tá? Para que ele, o Carlos, terceiro, fora da relação jurídica, possa ingressar com embargos para que ele determine lá na sentença final, né, a exclusão da penhora. A exclusão da penhora. Então, esses são os embargos do terceiro, que a gente vai cuidar aqui, que é uma matéria bem legal, eu gosto de ensinar esses embargos do terceiro. Depois a gente vai tratar de uma ação de oposição. É quase meio que parecido com embargos de terceiro, mas não tem nada a ver. Por quê? Porque, doutores, quando a gente tem lá uma ação de oposição, por exemplo, não é? Uma viúva acionou o INSS para receber uma pensão vitalícia deixado pelo seu marido Antônio. Só que, doutores, o Antônio tinha se separado, né, da viúva, vamos colocar o nome dela aqui, a Rosa. Viúva não, é isso. Ele tinha se separado da Rosa de forma não judicial, separação de fato, e começou a viver em união estável com a Mariana. E aí, a Mariana ficou sabendo que a Rosa ingressou com uma ação para receber a pensão vitalícia deixada pelo Paulo. Mas, os últimos 10 anos, o Paulo viveu com a Mariana e não com a Rosa. Então, a Rosa entra com uma ação de oposição, distribuída por dependência, dizendo para o juiz, esse bem que a Rosa está buscando perante o INSS, esse valor da pensão alimentícia, não pode ser concedido a ela, porque eu sou a que viveu com ele nos últimos 10 anos, que cuidou dele até no leito de morte, cuidei das doenças, tratei, troquei fralda, então essa pensão me pertence. Então entra com uma ação de oposição ao pedido da Rosa em relação ao INSS. É uma ação bem legal também para a gente poder estudar e eu poder explicar isso para vocês. Tá? Depois, as ações de família. Doutores, eu sou apaixonado pelas ações de família, né? E as ações de família vocês vão ter sempre no escritório.
é investigação de paternidade, é ação de alimentos, é ação de divórcio consensual, é ação de divórcio litigioso, é ação de reconhecimento de sociedade de fato. E a gente vai separar as principais ações e nós vamos cuidar das ações de família que agora está dentro do procedimento especial do Código de Processo Civil. E ele é bem legal, doutores. Depois, as ações monitórias. Ação monitória, alguém sabe o que é uma ação monitória? Não adianta eu esperar a resposta, porque nós estamos aqui no EAD, né? Então eu vou dar a resposta. Bom, ação monitória foi, quando elaborado, quando pensado pelo legislador, pensaram assim, qual é o caminho mais curto para a gente poder chegar ao título judicial? É uma ação de conhecimento denominada monitória, né, que o que a gente precisa para se valer da ação monitória? Eu preciso de um documento escrito sem força executiva. Ou seja, não pode ser um título extrajudicial ou judicial, porque se for título judicial ou extrajudicial, a ação é de execução. Mas se eu tiver lá uma folha de caderno assinada por mim, dizendo, ó, devo para o Tiago, nosso operador aqui, né, R$ 500, pagarei no dia 10 de agosto. Hoje é dia 20. Eu não paguei o Tiago. Então, essa folha de papel não é nenhum título extrajudicial e muito menos um título judicial. Mas é um indício de que ele me emprestou o dinheiro e eu não paguei ele. Então, é uma prova documental sem força executiva. Então, diante dessa prova documental, o procedimento especial é tão legal que, ao ingressar com a ação monitória, o réu, que seria eu, o devedor, será citado para pagar em 15 dias, sob pena de converter aquele documento escrito sem força executiva em um título judicial, uma sentença, em que me obrigue a pagar o Tiago. E aí, diante do título judicial, ele vai ter um título para cobrar e entrar com o cumprimento de sentença, onde eu serei intimado para pagar em 15 dias, sob pena de constrição de bens, penhora dos bens que me pertencem para satisfazer a obrigação. É muito legal a ação monitória e a gente vai estudar aqui também, doutores. O que mais? Os procedimentos especiais de jurisdição voluntária, a gente vai ver alguns, né, como o divórcio consensual, um pedido de alvará para levantamento do saldo do fundo de garantia, para todos os maiores e capazes, pedido para o juiz para autorizar para fazer uma venda de um veículo deixado no espólio, né, e também vamos cuidar dos procedimentos especiais de leis extravagantes. As leis extravagantes, doutores, são aquelas fora do Código de Processo Civil, fora do Código. Tá? Então, a gente pode começar a pensar na lei de alimentos, que é a lei 5.478 de 1968, tá? As leis mandamentais, que é o mandado de segurança, que se não me falha a memória, é a 12.016 de 2009, o MS, procedimento especial, tá? E aquelas ações, por exemplo, de despejo, né? Despejo. Aquela da lei 8.245 de 1981, 91, 85, eu acho que é isso, se não me falha a memória. Mas é isso, a lei é 8.245. Tá? Então, a gente tem essas leis especiais que regulamentam, por exemplo, o mandado de segurança, ele é contra ato praticado por autoridade coatora, né? Aquela autoridade que tem o poder de decisão. Então, a gente precisa dessa negativa da autoridade coatora para que possa nos autorizar a entrar com o mandado de segurança. E aí, obter uma liminar. Essa liminar no sentido de que o juiz obrigue, né, aquele agente que está lá, que fez um ato coativo, que negou um medicamento de alto custo, para que ele entregue o medicamento. Então, a gente vai se valer dessa medida liminar para os mandados de segurança. Nas ações de alimentos, procedimento especial, então, doutores, o legislador foi bem bacana quanto a isso. Para as ações de alimentos, basta demonstrar a relação de filiação, a necessidade da criança e a possibilidade do pai. Feito isso, doutores, o juiz pode, de imediato, fixar uns alimentos provisórios.
que são aqueles alimentos que o juiz vai fixar para que o devedor já comece a pagar no curso da ação, para que ele possa sobreviver durante todo o trâmite processual, até chegar na sentença condenatória que obrigue o pai a pagar os alimentos. Então, os alimentos provisórios fixados na lei, né, 5.478 das ações de alimentos, a gente vai cuidar ponto a ponto, olhando a questão de oficiar para as empresas empregadoras, para poder fazer os descontos. Bom, eu vou fazer aqui alguma indicação de alguns livros que eu tenho, que eu gosto, que eu consulto. Não é para que vocês possam correr comprar. Ah, o Márcio mostrou na aula de ontem, vou sair correndo comprar. Não, espera um pouquinho. Todos os livros que eu vou apontar aqui, que está no nosso conteúdo programático, está na relação bibliográfica, eles existem na nossa biblioteca. Então, todos os livros que eu fizer citação aqui agora, pode ir lá na biblioteca, fazer uma consulta, levar o livro para casa, consultar aí, né, o teor, como é a escrita, se o autor escreve de uma linguagem acessível ou não, se tem exemplos. Então, é para que vocês possam pesquisar sobre o livro, não é para sair daqui comprando, tá? Procedimentos Especiais do Luiz Guilherme Marinoni, é legal, do Sérgio Cruz Arenhart, da editora RT. Curso de Direito Processual Civil, tá? É aqui do Humberto Teodoro Júnior, doutores, ele tem 3 volumes. Eu gosto muito dessa coleção, escreve muito fácil. São 3 volumes densos, com muito conhecimento, com muita doutrina, com muitas explicações, e muito legal. Então, volume 1, 2 e 3 aí, do Humberto Teodoro Júnior. Depois a gente tem o curso avançado de processo civil, tá? Do Luiz Rodrigues Vambier e do Eduardo Talamini, editora RT São Paulo também. Ele trata, né, do procedimento especial e específico, do procedimento comum, das tutelas provisórias, é um livro bem legal. Curso avançado de processo civil, esse aqui é o 3º volume, então esse aqui do Luiz Roberto Vambier são 3 volumes também, mas aí o 2º, o 3º volume, o 4º volume ficou meio fora de ordem, mas o curso de Direito Processual Civil do Fred Didier, o 4º volume dele, da editora Jurispódio, é bem legal, e também os livros do Vicente Greco, Direito Processual Civil Brasileiro, Teoria Geral do Processo, aos Auxiliares da Justiça, tá? Que pode ser volume 1, 2 e 3 do Vicente Greco, doutores. Está aqui, ó, 1, 2 e 3. Esses são os livros aí e o conteúdo programático que eu queria mostrar para vocês já começarem a preparar aí a ideia de como vai ser essa disciplina de Direito Processual Civil dentro dos procedimentos especiais. Eu procurei selecionar algumas ações importantes e relevantes para a vida jurídica que vocês vão levar daqui 6 meses, né? Terminando a faculdade, a graduação, já estão formados, já passaram na ordem e aí vão começar a exercer a advocacia. Então, eu acho que eu posso contribuir muito com as dicas que eu vou passar para vocês a respeito dos procedimentos especiais. Gente, eu fico aqui à disposição para que vocês possam tirar dúvidas. Eu já disponibilizei para vocês aí o meu WhatsApp, eu tenho recebido várias perguntas a respeito. Não é toda hora que eu posso abrir o celular para responder na hora, mas durante o dia, na melhor maneira possível, eu vou respondendo, tanto os e-mails quanto o WhatsApp. Tá bom? Por hoje é só, a gente volta na aula que vem já para tratar das ações de consignação e pagamento, seja ela extrajudicial e judicial. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima, doutores.